Boa noite. Me chamo Minete Maria. Trabalho há muitos anos como enfermeira em um hospital na cidade do Recife, em Pernambuco, onde também resido. Quem trabalha em um hospital grande, principalmente no período noturno, é normal já ter visto alguma coisa estranha. Bem, mas no ano de 1998 aconteceu um fato comigo que foi inesquecível, tanto para mim como a equipe que estava comigo. Eu estava mais uma vez no período da noite. Estava auxiliando em uma cirurgia que foi feita às pressas em uma garotinha de 9 anos que estava entre a vida e a morte. A cirurgia foi um sucesso. Os médicos conseguiram reverter o quadro clínico da criança e deixá-la estável. Assim que acabaram os procedimentos, foram chamados às pressas para o setor da emergência, porque na BR-101 tinha acontecido um grande acidente entre 3 ônibus, 2 caminhões e alguns carros de passeio. Entre os caminhões, tinha um que era de combustível. O estrago foi muito feio. Eu me lembro que foi uma correria geral. Todos que estavam fazendo algo que não fosse de urgência, pararam e se dirigiram para lá, para o setor de emergência. Até os médicos, enfermeiras e enfermeiros que estavam de folga foram chamar para dar um apoio, dada a proporção do acontecido. Eu e mais algumas pessoas ficamos na sala com a criança para terminar a saturação e depois removê-la para a sala de recuperação. Só que quando estávamos terminando, a menina começou a piorar o seu quadro clínico. De estável, começou a piorar. Então, eu saí correndo desesperada pelos corredores, atrás de um médico que tivesse por ali na emergência. Quando estava descendo os corredores para chegar na emergência, me deparei com um médico que estava saindo de uma das salas e pedi a sua ajuda. Ele prontamente me atendeu e subiu comigo para o bloco cirúrgico onde se encontrava a criança. Um detalhe é que eu nunca tinha visto aquele médico por ali. Ele já era um senhor de idade, meio calvo, de bigode. Eu até achava que ele tinha vindo de outro hospital para dar uma ajuda, mas naquela situação nem passou pela minha cabeça perguntar quem era ele. Assim que entramos no bloco cirúrgico, vimos que os batimentos da menina estavam muito fracos e o doutor foi logo dando instruções do que fazer para todos nós. Ele dominou a situação e depois de quase uma hora, conseguiu reverter o quadro e salvar a menina. Nós ficamos meio apreensivos se a menina poderia voltar a apresentar aquele quadro clínico. Mas ele nos garantiu que desta vez ela estava bem e que poderíamos levá-la para a sala de recuperação. E falou que agora ele precisava ir embora, precisava visitar outros pacientes. Nos agradeceu pela força, pela ajuda, se despediu e foi embora. Levamos a menina para a sala de recuperação. Tempos depois, quando a situação lá na emergência ficou sob controle, um dos médicos veio ver a menina, ver como ela estava. E aí contamos a ele o ocorrido. Ele ficou meio pensativo e perguntou como era esse médico. A gente falou suas características e ele ficou mais apreensivo ainda, já que ele era um dos mais antigos ali no hospital e nunca tinha visto tal pessoa. Mesmo o hospital sendo muito grande, ele conhecia todo mundo ali. A história se encerrou por ali. No meu outro plantão, eu fui chamado à sala da direção, onde estava o diretor e os médicos que fizeram a cirurgia e a equipe que auxiliou. Mais uma vez tive que contar toda a história. O diretor, que também era muito antigo lá e já estava próximo de se aposentar, me pediu para falar novamente as características do tal médico. Então, novamente falei as suas características. Ele se levantou, foi até um armário e trouxe um tipo de fichário com fotografias e começou a folhear algumas páginas. Em dado momento ele colocou o dedo em cima de uma foto e me perguntou: "Foi esse homem que você viu, Minete?" Eu olhei e falei: "Sim, foi esse mesmo, doutor. Foi esse homem quem salvou a criança." Então, o diretor se levantou, se agarrou ao fichário, com os olhos cheios de lágrimas, olhando para cima, falou: "Ô meu amigo,
Mesmo depois de falecido, você continua ajudando as pessoas. Que alma boa você é. Que alma boa. Você é uma pessoa muito boa. Mais uma vez, obrigado por sua ajuda. Nós ficamos em silêncio, sem muito entender o que estava acontecendo. Então o diretor nos olhou e falou: este médico era fulano de tal, um grande amigo meu, que trabalhou aqui por muitos anos. Não só aqui, mas em diversos hospitais. Uma pessoa muito boa, que fazia de tudo para ajudar o seu próximo. Já faz quase 20 anos de sua partida, e nesse período, eu sempre escutei histórias de pessoas que tinham visto o mesmo nesses corredores, mas nenhuma dessa forma tão intensa. Ao terminar, ele nos determinou que, para o bem do hospital, aquela história não poderia sair dali. E assim, todos nós concordamos. Boa noite.